Muito bem. Estão preparados para ouvir a mensagem de Deus hoje? E hoje é uma mensagem que eu julgo do ponto de vista muito consoladora para nós. Uma oportunidade que Deus nos dá nessa noite de sermos cuidados por Ele, tratados por Ele e também abençoados por Ele. Nós estamos falando sobre o tema culpa e graça, uma história de redenção, que trata a ideia do apóstolo Pedro. Toda a sua jornada, e é claro que não dá para nós trabalharmos tudo aquilo que Pedro viveu, nós fazemos recortes específicos da sua história, e nós já fizemos 2 recortes, um que Pedro disse para Jesus que queria ir com ele, e Jesus disse, você não pode ir nesse momento, né? E Pedro diz, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, e Jesus fala, não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso, de fato, aconteceu. Nós também falamos, na semana passada, sobre como a trajetória de Pedro, ela tem altos e baixos. E aí, horas depois, ele cai, ele peca, ele nega. E aí o galo canta. E eu usei muito essa figura, né, essa figura de linguagem, para dizer que o galo precisa cantar para nós, para que a gente caia em si. Porque Pedro, se deixasse ali, ele negou 1, 2, 3 vezes, e ele não caiu em si. Ele negaria 1.000, 2.000, 10.000 vezes. Mas quando o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. E aí, como diz Mateus, Marcos e Lucas, diz que ele saiu dali e chorou amargamente pelo que tinha feito. E agora nós vamos caminhar um pouco mais na história de Pedro, entendendo que Pedro é um jovem, é jovem ainda, um jovem corajoso, e como eu disse na mensagem passada, um jovem cheio de amor por Jesus. Pedro amava muito, ele amava de verdade. Os seus escorregões não significa que ele não amava, significa que ele era afobado, significa que ele tinha uma personalidade um pouco saída, um pouco saidinha, né? Espontânea. E então, Pedro, por isso, ele é alguém inconstante e algumas vezes infiel ao Senhor Jesus. Só que nessa noite, o texto que eu vou tratar com vocês, há 2 coisas que acontecem na vida de Pedro. Há 2 sentimentos que fazem parte da história dele. E o primeiro sentimento é a expectativa. E o segundo sentimento é a frustração. E expectativa e frustração não fazem parte só da história do Pedro, fazem parte da nossa história. Altas expectativas, altas frustrações. Baixas expectativas, baixas frustrações. Pedro é alguém que tinha muita expectativa. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. A expectativa que Pedro tinha não era somente dele, era de todos os seus descendentes, desde a história de Abraão, ou melhor, desde o começo da história de Adão e Eva, existia a expectativa de que o Messias viria. E eu já disse isso aqui nos outros sermões. Existia, assim, um movimento muito forte de que o Messias viria. Os profetas falaram sobre isso. Os juízes falaram sobre isso. Todos os patriarcas também, de alguma forma, nós enxergamos isso na história deles. E naquele momento em que Jesus ele se revela como a pessoa de Deus na história da humanidade, essa expectativa ela estava muito forte, porque Roma era um império que oprimia o povo judeu. E para vencer Roma, somente o Messias poderia vencer. Somente o Messias poderia vir com todo o seu poder e sua força para destruir Roma, para trazer a honra de Israel novamente, para reestabelecer um reinado próspero, como foi no período de Davi, de Salomão, onde Israel ele era visto como um povo próspero por outros povos. E Pedro entendeu
que Jesus era o cumprimento dessa expectativa. Que Jesus era o Messias tão esperado e que veio até ele e que chamou ele para fazer parte do seu ministério. Não só se cumpriu a expectativa messiânica na vida de Pedro, como ele também faz parte do ministério do Messias. Mas, por outro lado, existia outra expectativa, não só que o Messias viria, mas a expectativa de que o Messias restauraria Israel. Que o Messias ele iria destruir os inimigos e libertar o povo oprimido. Entretanto, essa expectativa não se cumpriu na mentalidade de Pedro, pelo menos num primeiro momento. O Messias foi preso pelos inimigos. Aquele que iria libertar Israel foi preso pelos judeus e pelo Império Romano. Não só foi preso, como foi condenado à morte, e a morte mais vergonhosa que existia naquele momento, que era a cruz. Pedro, certamente, pensando nessas duas expectativas, de que o Messias viria e de que o Messias restauraria o reino de Israel, quando vê o seu Senhor sendo condenado, ele fica frustrado por saber que tudo aquilo que ele tinha sonhado, que ele ia participar daquele momento de restauração do povo, nada daquilo ia existir. Porque o nosso Senhor, o meu Senhor, o Messias que eu tanto esperei, ele está sendo morto numa cruz. A expectativa foi por água abaixo e deu lugar à frustração. Frustração, pois a esperança deles estava sendo humilhada diante dos judeus. Jesus estava sendo condenado como um blasfemo. Frustração porque eles estavam vendo que aquele que fazia coisas sobrenaturais e que comandava até mesmo os fenômenos naturais, estava se submetendo a uma autoridade humana. Por exemplo, Pilatos. Frustração, pois eles viram o Senhor Jesus vestido como uma capa de linho e com uma coroa de espinho, mostrando todo o sarcasmo do Império Romano em relação a Jesus. Eles viram Jesus sendo chicoteado pelos soldados, as suas costas sendo dilaceradas. Eles viram Jesus andando pelas ruas de Jerusalém carregando uma cruz, a cruz que seria o seu instrumento de morte. Como pode este homem, nós acreditamos nele durante 3 anos da nossa vida. Nós esperávamos, nós tínhamos expectativa de que ele seria aquele que iria redimir o povo, ia libertar o povo de Roma. Mas ele está sendo morto. Então, todo aquele sonho, toda aquela expectativa, toda aquela euforia, todos aqueles projetos que Pedro tinha, ruíram como um castelo de areia, porque Jesus foi morto. Conosco não é diferente. Quantas vezes nós idealizamos as coisas? Nós estamos certos de que as coisas que nós idealizamos, nessas coisas há a presença de Jesus. Jesus está fazendo parte dos nossos planos. Temos convicção de que iremos desfrutar de um futuro próspero. Um sonho que será realizado no futuro. Mas, de repente, nós nos deparamos com a frustração. Aquilo que sonhamos, aquilo que projetamos, aquilo que pensamos, aquilo que construímos, nada disso acontece. E em poucos minutos, em pouco tempo, numa fração pequena de tempo, tudo isso rui diante dos nossos olhos. E o que fica é a amarga sensação da frustração. E como é sofrida
a sensação de frustração. Saber que tudo o que nós concebemos em nossa mente não irá se cumprir. Como Pedro, muitas vezes, nós estamos tão próximos de realizar essas coisas, nós até conseguimos apalpar essas coisas, muitas vezes, de tão próximo que eles estão de nós. Mas, como eu disse, rapidamente, essas coisas ruins. Pedro estava frustrado com a morte de Jesus, porque o seu sonho tinha terminado. Ele sabia que Jesus havia ressuscitado, porque Jesus já tinha aparecido para os discípulos 2 vezes no texto que nós vamos ler. Mas Jesus não conversou com Pedro sobre o futuro. Jesus não tratou as feridas de Pedro, que até então, ainda aquele ato de negá-lo 3 vezes ainda fazia parte da sua história. Pedro também estava frustrado consigo mesmo. Ele não só estava frustrado porque Jesus morreu e o sonho acabou, mas ele estava frustrado consigo mesmo. Por quê? Porque ele errou, porque ele negou, porque ele foi infiel, ele traiu o amigo. 3 anos andou com um amigo, mas em determinado momento ele traiu aquele amigo. Ele foi infiel àquele amigo. Então ele também estava frustrado consigo mesmo. Então, até o momento em que nós vamos ler o texto, o que certamente existia no coração de Pedro, na mente de Pedro, eram dúvidas, incerteza, culpa e pouquíssima graça dentro do seu coração. O texto que eu quero ler com vocês hoje está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a partir do versículo 1. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim então que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Eles não conseguiram puxar. Aí o discípulo de Jesus, que Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou a rede. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles.
e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém. Quero destacar 4 pontos desse sermão, desse texto, na verdade. E 4 pontos que fazem muito sentido para a nossa jornada. O primeiro deles é a frustração os levou à falta de propósito. A frustração os levou à falta de propósito. Não só Pedro, mas os demais apóstolos e alguns discípulos estavam frustrados, eu já disse isso, e vivendo dias sem nenhum propósito. E João deixa isso evidente, João, escritor do Evangelho, quando ele nos conta esse episódio da história deles. Eles voltaram para a região da Galileia. Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu na região da Judéia, lá em Jerusalém. E eles voltaram então para a região da Galileia, até porque Jesus tinha dito para que eles voltassem para a Galileia. Eles eram nativos daquela terra. E após 3 anos então seguindo Jesus, cumprindo com o ministério da pregação, expulsando demônios, fazendo milagres, libertando centenas de pessoas, agora eles não sabiam mais o que fazer. Gastaram 3 anos da sua vida ao lado de Jesus. E agora, o que nós vamos fazer quando nós vamos voltar para casa? Jesus não estava mais perto, não estava mais ali presente. Jesus tinha morrido na cruz. No pensamento deles, os judeus e Roma tinham vencido o Messias. Eles até sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque se você ler um pouquinho antes, como eu disse já aqui, Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. Uma vez ele aparece no meio deles, eles estão trancados dentro de uma casa, com medo, estão ainda na Judéia, e aí Jesus então sopra sobre eles o Espírito Santo. A segunda vez é quando Tomé precisava ver para crer que Jesus havia ressuscitado, e esta é a terceira vez que Jesus vai aparecer. Mas eles até então não sabiam o que iriam fazer. Sequer sabiam o que esperaria eles no dia seguinte. Foi quando então o líder do grupo, Pedro tinha aquele jeitão dele, mas ele era o líder do grupo. Foi quando ele, na beira do mar da Galileia, ele diz assim: vamos pescar. Ou melhor, eu vou pescar. E os seus companheiros disseram: nós vamos também. Nós vamos acompanhar você. Tudo isso porque acabou a missão. Acabou aquela euforia. Acabou a festa de estar ao lado de Jesus. Eles então, já que não tinha mais propósito fazer aquilo que fizeram durante 3 anos, eles voltaram a fazer aquilo que eles fizeram a vida toda antes de se encontrar com Jesus, que era pescar. Se Jesus não está mais aqui, se não faz mais sentido tudo isso que nós vivemos, vamos voltar àquilo que nós fazíamos antes. Vamos pescar. O propósito e a missão que tinha sido construído no coração dos discípulos durante 3 anos por Jesus, ele morreu quando Jesus morreu. E quantas vezes isso também acontece conosco? Parece que Jesus desaparece das nossas vidas. Parece que nós não sabemos aonde Ele está. E nós, que antes estávamos cheios do propósito, porque quando parece que víamos a sua atuação nas nossas vidas, por algum motivo, ou por alguma frustração nossa, ou pela nossa própria frustração em relação a nós mesmos, nós murchamos e perdemos completamente o propósito e a esperança de continuar fazendo aquilo que aprendemos com Jesus ao longo dos anos, ao longo do tempo que ouvimos e aprendemos com Ele. Eu me lembro quando eu fui alcançado pela maravilhosa graça de Cristo, o meu sonho, o meu desejo, a minha expectativa, o meu objetivo era pregar.
era poder ensinar as pessoas. Eu fui para o seminário não para assumir uma igreja, para pastorear uma igreja. Eu fui para o seminário para conhecer a teologia e poder falar para as pessoas de uma maneira idônea e correta sobre o Evangelho. Eu não podia falar aquilo que eu não compreendia, aquilo que eu não conhecia. E por isso eu fui para o seminário. Porque eu queria ter argumentos para falar de Jesus. Foi uma alegria quando eu cheguei no meu supervisor e disse assim: agora eu não vou mais trabalhar na empresa. Eu vou abandonar o meu trabalho e vou me dedicar ao estudo da teologia. Eu estou me mudando para São Paulo e eu vou viver pela obra do reino de Deus. Foi uma alegria. Meus pais, meus avós, minha família, esse menino está ficando doido. O que ele está fazendo? Mas para mim era uma alegria. Foi uma alegria, e por mais contraditório que seja, deixar a minha família na minha cidade e me deslocar para outra cidade. Mateus ainda era muito pequeno, tinha 2 anos de idade. Mas foi uma alegria poder viver integralmente daquilo. Tudo por amor a Jesus. Mas com o passar dos anos, com as responsabilidades que isso me trouxe, as lutas, as muitas frustrações no ministério, muitas vezes eu me vejo completamente sem esperança, sem motivação, sem expectativa. Muitas e muitas vezes. Quantas e quantas vezes eu já pensei em desistir e abandonar o ministério. Quando o Pedro, meu filho, faleceu, eu quase abandonei o ministério. Eu quase. Foi muito pouco para eu não abandonar. Como falar de um Deus de amor se eu não acredito no seu amor? Só posso abandonar o ministério. Eu quase desisti. E quando eu pensei em desistir, e sempre quando eu penso em desistir, logo eu penso que eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Voltar para o lugar onde eu estava antes. Nada diferente do Pedro. Nada diferente do Pedro. Quando Pedro perdeu o propósito, ele voltou para o lugar em que ele vivia antes. E fazer aquilo que ele fazia antes. No entanto, por muito tempo eu achei que este sentimento era coisa somente minha. Mas eu descobri que esse é um problema de todos aqueles que desejam servir a Deus com integridade de coração. Só passa pelo sentimento e a vontade de desistir, só passa pela frustração com as coisas e consigo mesmo, quem um dia deu um passo para viver intensamente no reino de Deus. E ao longo então dessa jornada, eu tenho encontrado pessoas que amam muito a Jesus, mas que ao mesmo tempo têm perdido o seu propósito por causa das frustrações, por causa da falta de esperança. E talvez seja essa a sua condição nesta noite. Você foi frustrado, você foi machucado, você foi ferido, você se feriu, se frustrou, e por isso você está perdendo o propósito do porquê Deus te chamou, do que você tem de fazer nesse reino de Deus. Você tem perdido a esperança de Deus, que Deus coloca em você. Nada diferente do que Pedro e os seus amigos também viveram. E de fato, quando isso acontece, a nossa vontade é retroceder, é voltar atrás. E esse é o segundo ponto dessa mensagem. Porque as frustrações fez com que eles retrocedessem. Só que retroceder levou eles a um fracasso ainda maior.
Pedro retrocedeu, seus amigos retrocederam, voltaram para o mar, voltaram para a antiga profissão, pois não fazia mais nenhum sentido aquilo que eles tinham vivido durante 3 anos. Eles voltaram a pescar, pois estavam tentando, com a pescaria naquele dia, encontrar sentido novamente para as suas vidas. Mas agora, sem a presença de Jesus. E também é assim que acontece conosco. Quando nós perdemos o propósito e achamos que nada mais faz sentido no discipulado com Jesus, por causa da sua ausência, nós retrocedemos. E retroceder significa que nós não permanecemos no mesmo estágio em que nós nos encontramos um dia. Retroceder realmente é andar para trás. Pedro já tinha conhecido o poder que existia no nome de Jesus. Ele já tinha feito muitas coisas em nome de Jesus. E por isso ele poderia voltar para a Galileia com os seus amigos e continuar o seu ministério de pregação do reino e de libertação dos oprimidos e não retroceder. Porque ele já conhecia, ele já sabia o que tinha de fazer. Mas não foi isso que aconteceu. Eles decidiram voltar atrás. E o perigo de perdermos a esperança e o propósito é que voltamos a ser quem nós éramos antes. Nós não ficamos no mesmo estágio. Se você acha que você já caminhou muito bem no reino de Deus, e acha que você já está tranquilo, já conhece, já sabe como funciona, não pense que se você parar hoje, você permanecerá nesse mesmo estágio. Porque você retrocederá. E numa linguagem bíblica e teológica, o seu velho homem e a sua velha mulher começam a aparecer novamente. E assim, quem lutava contra si mesmo, deixa de lutar. Quem servia, deixa de servir. Quem fugia das tentações, cede às tentações. Quem amava, deixa de amar. E assim, não só a fé vai retrocedendo, como a vida vai fracassando. Eles voltaram a pescar e fizeram isso na hora que mais pegava peixe, de madrugada. E naquela noite eles não pegaram absolutamente nada. Talvez eles estivessem esperando uma noite de muito sucesso, de muitos peixes, de muita fartura. E o fato de pegar muitos peixes iria, então, encobrir aquela frustração que eles estavam sentindo. E uma alegria momentânea iria, então, sobressair sobre a tristeza em que eles estavam naquele momento. Mas tudo o que aconteceu foi ainda mais tristeza e mais frustração, porque eles pescaram a noite inteira e nada pegaram. E assim é conosco, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sem propósito e sem esperança. Nós retornamos às práticas antigas, ao velho homem, à velha mulher, e nós vamos então tentar coisas deste mundo que traga alegria, que traga um sentimento bom para encobrir as nossas frustrações, para encobrir o nosso sentimento de amargura, esse sentimento ruim que ronda a nossa mente. Assim, então, muitos retornam aos prazeres carnais, à imoralidade sexual, ao uso de substâncias químicas, uma busca desenfreada pelo sucesso e pelo reconhecimento, tentam encontrar alegria e segurança que só pode vir na cabeça de muitos por meio do dinheiro, do trabalho, a fim de quê? De sobressair essa frustração, essa tristeza que nós estamos por um dia termos fracassado no reino de Deus. E com tudo isso, o propósito do reino
ele é completamente esquecido. Assim, quanto mais nós tentamos encontrar sentido com as coisas carnais, com as coisas do mundo, mais descobrimos que nos falta sentido e mais ainda ficamos frustrados. Porque nem mesmo naquela pescaria aqueles homens foram bem-sucedidos. Eles fracassaram mais uma vez. Estavam fracassados na fé e estavam fracassados na profissão que voltaram a executar. Retroceder, ao invés de ajudar, nos afunda ainda mais. Porque depois de uma noite de muito prazer, há uma manhã cheia de angústia. Depois de uma noite de muita bebida, há uma manhã de muita ressaca. Depois de uma noite de muita droga, pode existir uma manhã num leito de hospital. Depois de uma noite de muito prazer sexual, pode existir uma doença ou alguma outra coisa. E muitas vezes, quando nós estamos frustrados, nós buscamos encontrar coisas que possam sobressair a esse sentimento de frustração. Aonde que eu e você temos buscado? Em que fonte? Nós cantamos aqui a música em que a mulher samaritana, na fonte de águas, encontra com Jesus. E Jesus diz a ela: se você tomar desta água, você nunca mais terá sede. Em que fonte nós temos buscado saciar, trazer alegria, para sucumbir às nossas frustrações? É retrocedendo? Ou é olhando para frente? Terceira coisa, Jesus vai até aqueles homens para restaurar a fé deles. Como eu disse, Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, mas nenhuma orientação sobre o futuro foi dada àqueles discípulos, principalmente a Pedro. Senão que eles deveriam ir para a Galiléia e lá esperar que algo aconteceria. Como nós vimos, a frustração e a falta de sentido tinha consumido aqueles homens. Entretanto, Jesus sabia disso. Jesus conhecia aquilo que se passava no coração deles. Principalmente o Jesus que já tinha ressuscitado, o Jesus glorificado, que é onisciente. Então Jesus, ele prepara uma surpresa para aqueles homens. Logo pela manhã, depois de não terem pescado absolutamente nada, Jesus aparece lá na praia. E ainda sem conseguir ver Jesus, por conta da escuridão da noite, o próprio Jesus pergunta para aqueles homens: moços, vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam: nós não pescamos nada. Então Jesus fala para eles: então joguem a rede do lado direito do barco, que vocês vão achar peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Jesus, ele criou aquela situação para lembrá-los sobre quem eles eram, depois de um dia ter tido um encontro com ele. Eles tinham se esquecido disso. Mas Jesus está lá na praia para lembrá-los quem eles eram, qual era a essência deles agora. Jesus quis mostrar para eles que a partir do momento que eles se encontraram com ele, eles não viviam mais apenas pelas coisas naturais. Não é a profissão pela profissão, não é ser pai somente para ser pai, não é ser mãe somente por ser mãe, não é ser membro de uma igreja somente por ser membro de uma igreja. É mais do que isso. É viver coisas sobrenaturais no reino de Deus. É viver uma intensa comunhão com Deus, para além das coisas comuns. Depois que se tornaram discípulos e amigos de Jesus,
Agora eles não vivem mais sobre as questões naturais, mas eles vão viver pelo poder sobrenatural de Deus. Eles vão viver para glorificar a Deus. Eles tinham esquecido disso. No caso de Pedro, e também dos demais apóstolos, eles tinham esquecido que quando Jesus os chamou, eles estavam nesta mesma situação. Eles estavam no barco, tinham pescado a noite toda, e eles não tinham pegado nenhum peixe. E então Jesus vai até eles e disse: joga as redes. E eles falaram: mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. E Jesus disse: joga as redes. E eles pegaram muitos peixes naquela noite, naquela manhã, na verdade. E quando então eles saíram daquele momento de uma pesca chamada de pesca maravilhosa, Jesus vira para os apóstolos, e principalmente para Pedro, e diz assim: agora você não será mais pescadores de peixes, você será pescador de homens. E eles tinham se esquecido disso. E isso se repetiu mais uma vez para que eles lembrassem de qual era a missão deles, de qual era o propósito deles, de que eles não eram mais chamados para serem pescadores, simples pescadores, mas sim para pescarem no mundo inteiro almas, pessoas para o reino de Deus. Assim, quando Pedro viu esse milagre acontecer pela segunda vez, ele então se lembrou do seu propósito, lembrou do seu serviço, lembrou que a sua vida só tem sentido se ele revelar o poder sobrenatural de Deus na vida de homens e mulheres que passam pela vida dele. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos perdidos e retrocedendo no nosso propósito, Deus vem até nós, faz algo totalmente evidente, do qual nós percebemos e dizemos: eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor que está fazendo isso para que eu entenda a sua vontade, para que eu relembre alguma coisa, para restaurar o meu sentido, o meu propósito de estar neste mundo. Quando Jesus vem até nós, Ele nos faz voltar para o lugar de onde nós nunca mais deveríamos ter saído. O que Deus precisa fazer para nós hoje, para nos fazer lembrar para onde nós precisamos voltar. Da onde você saiu, que você precisa voltar. O que Deus um dia fez com você, e que você, por uma frustração, por alguma coisa que aconteceu, você deixou de fazer. O que Ele precisa fazer para que você volte lá? E eu não tenho dúvidas que, se você for sensível, você perceberá, ainda nesta noite, que Deus vai aparecer para você. E vai mostrar que é Ele. E vai te reconduzir àquele lugar que você não deveria ter saído. Ele quer fazer isso hoje, para mostrar que a frustração sua não é maior do que Ele. Não é maior do que Ele tem para você. Ele quer mostrar que Ele ainda conta com você, mesmo que você esteja frustrado. Mesmo que você ainda esteja sem esperança. Por fim, Jesus vai até eles para cuidar deles e restaurar a intimidade com eles. Além de restaurar o propósito missionário daqueles homens, lembrando que eles eram mais do que simples pescadores, mas eram pescadores de homens e mulheres, Jesus vai também demonstrar, principalmente para Pedro, aquele apóstolo que foi infiel, que negou 3 vezes, mas também os outros apóstolos que abandonaram Jesus
naquele momento da cruz, todos os apóstolos, discípulos, o abandonaram. Ele vai até eles para mostrar que talvez o sentimento deles esteja diferente em relação a ele, Jesus. Mas que o sentimento de Jesus em relação a eles ainda permanece o mesmo. E o que vem a seguir no texto é muito simbólico. Quando eles chegam com as redes cheias de peixes na praia, já existia ali uma fogueira esperando eles. A fogueira, num primeiro momento, ela não só tinha o objetivo de assar os peixes, como também de aquecer aqueles homens do frio da manhã. Jesus, ele chamou aqueles homens para vir próximo da fogueira, para que eles pudessem secar as suas roupas, para que eles pudessem se aquecer do frio. Jesus queria amenizar o sofrimento daquele momento deles. Apesar da euforia de terem pescado e de verem os 153 grandes peixes que tinham pegos, eles estavam numa manhã, molhados, e Jesus quer demonstrar afeto. Jesus quer demonstrar preocupação. Jesus quer demonstrar o seu amor por aqueles discípulos. Venham aqui. Vocês me abandonaram? Pedro, você me traiu? Talvez vocês estejam chateados com isso, mas eu não estou. Venham. Acheguem-se perto da fogueira. Sequem as suas roupas. Aqueçam-se do frio. Mas a fogueira também tinha um outro papel. Mais do que aquecer do frio exterior, do frio biológico, fisiológico, enfim. A fogueira também estava ali para aquecer a frieza do coração deles naquele momento. Estar com Jesus novamente. Se assentar com Jesus à beira da fogueira novamente. Reviver aqueles momentos que durante 3 anos eles viveram e ficaram admirados. Era uma forma de curar as feridas daqueles homens, que até então não sabiam, não tinham mais sentido, não sabiam o que fazer. O que passava na cabeça deles era: eu traí, eu abandonei o meu Senhor. Jesus os pede para ir perto da fogueira. João, ele detalha isso para nós. Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E aí então Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim a rede não se arrebentou. E Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era. Quando nós magoamos alguém, quando nós ferimos alguém, nós não temos nem coragem de nos dirigir a palavra àquela pessoa. De tanto sofrimento que há dentro de nós, nós não conseguimos sequer estar na presença daquela pessoa. Mas como pode? Jesus estava nos convidando para se assentar com ele. Ali então eles comeram junto, e não sei se você sabe, comer na Bíblia significa comunhão, significa intimidade, significa amizade. Só comia na mesa, só comia com alguém quem tinha comunhão, intimidade e amizade. O momento de comer numa cultura judaica, ele é muito significativo. Não é qualquer pessoa que come na minha mesa. Somente aqueles que são convidados. Somente aqueles de quem eu quero intimidade. Somente aqueles com quem eu quero compartilhar a vida é que come.
Então Jesus pegou o pão, partiu. O texto não diz que ele partiu, mas eu penso que ele partiu para distribuir para os discípulos. E deu a eles. E agora, de uma forma simbólica, esse já era o pão que tinha sido partido, a semelhança do seu corpo que tinha sido partido naquela cruz. E porque o corpo foi partido, porque o corpo sangrou naquele dia da morte de Jesus, é que ele podia estar ali para perdoar a traição daqueles homens, do abandono daqueles homens. E por isso então Jesus deu o pão para que eles comessem. Lembrando daqueles momentos em que, antes da crucificação, onde eles estavam juntos na Santa Ceia, onde ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Jesus está fazendo um exercício de memória naqueles discípulos para restaurar a missão deles e mostrar para eles que, a partir dali, daquele momento, daquela crise, existiam muitas coisas ainda a serem feitas. Depois, então, ele fez a mesma coisa com o peixe. Assim como na grande Santa Ceia, ele faz com o vinho. Deu de comer aos seus discípulos. Após comer, certamente, não somente os corpos daqueles homens recuperaram a sua força, como também a fé daqueles homens, com toda certeza, foi tratada e restabelecida. E meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos passando por essas crises, como a de Pedro e os seus companheiros, nós precisamos nos assentar à mesa com Jesus. Nós precisamos nos alimentar do alimento que vem das mãos de Jesus. Só Jesus pode nos dar o alimento que restaura o nosso propósito. Só Jesus pode nos dar o alimento que nos traz ânimo e força para continuar com o nosso propósito no seu reino. Por isso foi ele mesmo que disse também no Evangelho de João, retratado por João, que ele é o pão da vida. E quem vem a ele nunca mais terá fome. E quem crê nele nunca mais terá sede. E a minha pergunta para todos nós hoje: estamos precisando desse alimento que vem das mãos de Jesus para restaurar a nossa força, para reanimar a nossa fé, para que a gente saia daquele lugar antigo, do velho homem, a velha mulher, e volte a andar, caminhar para frente? Eu não tenho dúvidas que esta mensagem é uma forma de Deus se encontrar conosco, fazer uma grande fogueira aqui no nosso meio e convidar os seus discípulos a se reunir em torno da fogueira e a comer e a beber junto com Ele, para que a fé, o ânimo, a força, o propósito e o sentido de vida seja restaurado. Quero chamar o pessoal da música aqui, à frente. E dizer o seguinte: não é muito fácil, aliás, não é nada fácil viver a ausência de sentido. Nada fácil. Perder o nosso propósito, a esperança, é muito difícil. Mas eu não estou aqui para falar de mim, mas eu posso falar da minha experiência. O que eu tenho aprendido com as Escrituras Sagradas e o que eu tenho vivenciado na minha jornada, tanto como discípulo, como ministro do Evangelho, é que todas as vezes que eu perco a minha esperança, todas as vezes que eu perco a minha motivação, o meu sentido
de fazer aquilo que eu preciso fazer. Só há uma forma de restaurar isso: é clamar por Jesus. É pedir que Jesus, Ele nos visite, que Ele nos socorra. Porque você pode ir para muitas fontes, mas você não terá a sua fome e a sua sede saciada. Somente quando nós clamamos a Jesus, nós podemos, ao invés de retroceder, caminhar no caminho certo, na jornada certa, na tentativa de encontrar algum sentido. Todas as outras fontes serão momentâneas, serão como o vapor, como fumaça, que agora está, mas daqui a alguns segundos, alguns minutos já não estão mais. E o final disso é que nós depositamos tanta energia, tanta força nessas fontes, nós acreditamos tanto nisso, que quando isso termina, nós ficamos alucinados por mais, e mais, e mais, como um viciado em drogas. Mais uma pedra, mais uma dose. E sempre quando termina aquele momento, vem tristeza, vem frustração, vem mais desânimo. Por isso a melhor coisa a se fazer, por mais difícil que seja, por mais caídos que nós estivermos, por mais fraco que nós estivermos, a única coisa e a melhor coisa a se fazer é rasgar o nosso coração diante de Jesus. Pedir que Ele traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E eu não tenho dúvidas, assim como eu já vivi muitas vezes, de que Ele virá. Ele virá sem julgamentos, Ele virá com a fogueira para te aquecer, Ele virá com os seus ouvidos para te ouvir, Ele virá com o pão para te alimentar, Ele virá. Mas é tão somente a sua presença, e nada mais do que isso, que pode restaurar o nosso propósito, o nosso sentido, a nossa fé e o nosso ânimo. Fique de pé, nós vamos cantar e depois nós vamos orar juntos, para que Jesus venha e restaure a nossa fé. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar
quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não. Diz isso pra mim, sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu queria orar por você e com você. Se você é essa pessoa que quer se achegar à fogueira, que está meio sem sentido para a vida, vem aqui na frente. Vou orar por você e com você, para que Jesus restaure essa fé. Você pode vir aqui, não tenha medo, para orarmos juntos. Se nós dissemos aqui que somente Jesus pode
dar esse alimento que nós tanto precisamos, então é a Jesus que nós temos que buscar, é a Jesus a quem nós temos de clamar. Nós vamos orar. Senhor, nós não queremos sair daqui, Senhor, sem comer desse pão, sem experimentar, ó Deus, essa força que só pode vir de Ti. Não sei, ó Deus, o que traz os meus irmãos e irmãs aqui à frente, mas eu tenho certeza que é muitas lutas, são muitos problemas, são muitas frustrações, são muitos motivos para desânimo. Alguns deles aqui já caminharam muito, se apaixonaram pelo Senhor, amam o Senhor de todo o coração, mas por algum motivo estão feridos, estão machucados. Às vezes, ó Deus, são coisas que estão acontecendo em casa, às vezes coisas no trabalho, às vezes são dificuldades, ó Deus, com os filhos, no casamento. São muitos os problemas, Senhor. O Senhor enxerga cada pessoa aqui, o Senhor enxerga cada coração aqui, ó Deus, e eu sei que no poder do Teu nome o Senhor quer restaurar essas vidas que estão aqui. Nós queremos crer, ó Deus, no poder sobrenatural do Senhor. Nós não queremos agir pelo natural, porque o natural já não dá mais conta. O natural já nos levou a esse lugar de tristeza, de angústia, de amargura. Então nós queremos nos apropriar da nossa fé. Nós queremos pedir que o Espírito Santo venha e nos encha, nos preencha, nos traga sentido de vida novamente, como um dia nós tivemos. Talvez, ó Deus, alguns deles aqui ainda não tiveram essa experiência maravilhosa, marcante com o Senhor, mas em nome de Jesus, é no Teu nome, Jesus, o Senhor que está presente aqui no nosso meio, nós temos certeza disso, que eles tenham essa experiência marcante, Jesus, que eles tenham essa experiência, ó Deus, que em Teu nome haja agora um divisor de águas na vida deles, que eles saiam daqui, ó Deus, curados, que eles saiam daqui tocados, ó Deus, que eles saiam daqui cheios de esperança, que só há em Ti, Jesus. Não há esperança em outras fontes, em outros lugares, somente no poder sobrenatural do Senhor, que há esperança, que há poder. Nós queremos ver, ó Deus, a semelhança daquela pesca maravilhosa, aquela noite em que os discípulos não pegaram nenhum peixe, mas em determinado momento os peixes apareceram, e muitos dos meus irmãos aqui, eu sei, que estão esperando um milagre da parte do Senhor, uma intervenção da parte do Senhor, ó Deus. As coisas estão difíceis, as coisas estão pesadas, eles estão, ó Deus, tão cansados e tão desanimados, que eles já não sabem mais o que fazer, e é por isso que nós, ó Deus, nos prostramos, nos humilhamos, e clamamos, ó Deus, para que o Seu poder haja nas nossas vidas. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados da jornada que tem trilhado até aqui, que no nome e no poder de Jesus, que sejam restaurados, que sejam levantados, que experimentem, que comam desse pão e se sintam fortes novamente para seguir adiante, ó Deus. Mate o velho homem, a velha mulher novamente no coração dos meus irmãos, para que eles tenham força para seguir adiante. Nós pedimos isso ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Nós não temos outro que pode fazer isso por nós. Por isso, ó Deus, em Teu nome, nós suplicamos que haja transformação, reconciliação, perdão, ajuda, força, ânimo na vida desses irmãos. Que cada lágrima, ó Deus, que for derramada, que cada sentimento, ó Deus, que possa estar aí borbulhando dentro dos seus corações, sejam transformados. Que realmente haja cura da parte do Senhor. E que eles restaurem, ó Deus, principalmente o anseio, o desejo, a alegria de pertencer ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus suficiente e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus.
Muito obrigado. Que possamos ver, ó Deus, o testemunho da parte desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.